O vestido branco ainda estava pendurado na porta do guarda-roupa quando Helena chegou em casa naquela noite. O mesmo vestido que, há apenas 3 dias, ela havia escolhido sorrindo, imaginando o momento em que caminharia até o altar. Agora, o olhar dela se fixava nele como se fosse um lembrete cruel de tudo o que havia perdido. A chuva caía lá fora, mas era dentro dela que a tempestade realmente acontecia. Ela ainda ouvia a voz da amiga que havia lhe contado, com a voz trêmula, quase arrependida, que o noivo Ricardo estava com outra mulher. Não era um boato, nem um mal-entendido. Era real. Fotos, mensagens, encontros escondidos. Tudo enquanto ele jurava amor eterno. Helena se sentou no chão, abraçando os joelhos, o corpo inteiro tremendo. Não sabia o que doía mais, a traição ou o fato de ter acreditado tanto. Nos dias seguintes, ela cancelou o casamento, devolveu alianças e se afastou de todos. O coração dela, outrora cheio de planos, agora batia em silêncio, como se tivesse medo de sentir de novo. Foi então que ela tomou uma decisão. Eu preciso ir embora daqui. Aquela frase ecoou dentro dela como um grito de liberdade. E, num impulso de recomeço, comprou uma passagem para a Coreia do Sul, o país que sempre sonhava visitar. Um destino distante, culturalmente oposto, mas que, de alguma forma, parecia o lugar perfeito para desaparecer por um tempo e talvez se reencontrar. No avião, com o olhar perdido entre as nuvens, Helena prometeu a si mesma: nunca mais vou me apaixonar. Nunca mais vou deixar alguém me ferir assim. O primeiro contato com Seul foi quase mágico. As luzes noturnas refletindo no rio Han, o cheiro de comida de rua, a língua desconhecida soando como música. Mas, mesmo encantada, ela ainda sentia o peso do que havia deixado para trás. Até que o destino, como costuma fazer nos momentos mais improváveis, resolveu intervir. Na manhã seguinte, ao sair de um café no bairro de Hongdae, distraída, Helena tropeçou em uma pequena escada e quase caiu. Quase porque alguém a segurou. Um toque firme, caloroso. "Cuidado", disse uma voz suave, em inglês, com um leve sotaque coreano. Quando ela levantou o olhar, viu um homem de traços delicados, olhos atentos e um sorriso tímido. Ele usava um sobretudo preto e o vento bagunçava levemente o cabelo escuro. "Você está bem?", ele perguntou, ainda segurando seu braço. Helena assentiu, um pouco sem graça. "Sim, obrigada, foi distração minha." Ele sorriu de novo, um sorriso calmo, quase gentil demais para aquele mundo apressado. "Eu sou Min-jun." Ela hesitou por um instante, depois respondeu: "Helena." E naquele simples encontro, algo mudou. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez fosse o começo de algo que o universo já tinha planejado. Porque, naquele instante, sem perceber, Helena conhecia o homem que a faria duvidar da promessa que fizera a si mesma: nunca mais amar. Helena não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Era estranho. Ela havia prometido se fechar para o amor, e ainda assim, o olhar de Min-jun parecia ter atravessado as muralhas que ela mesma construiu. Mas ela não queria admitir isso. Não ainda. Naquele dia, depois do tropeço, ele insistiu em acompanhá-la até a estação de metrô. Conversaram o suficiente para descobrir que ele trabalhava como fotógrafo freelancer, especializado em capturar cenas do cotidiano de Seul. Helena contou, em poucas palavras, que era do Brasil e estava ali para recomeçar. Min-jun não fez perguntas, apenas ouviu, com uma paciência rara, como quem entende o peso do silêncio. Nos dias seguintes, Helena explorou a cidade por conta própria. Visitou templos, mercados e cafeterias escondidas entre ruelas cheias de cores. Mas, de alguma forma, ela sempre acabava passando por lugares que lembravam aquele primeiro encontro. E o destino, ou o acaso, fez questão de agir de novo. Foi em um pequeno festival de rua, no final de tarde, que ela o viu outra vez. Ele estava fotografando crianças correndo entre as lanternas de papel. Quando a viu, sorriu, um sorriso de reconhecimento, como se já esperasse por ela. "Helena?", ele disse, com surpresa genuína. "Min-jun", ela respondeu, rindo. "O mundo é pequeno, ou Seul é pequena demais." "Ou o destino é teimoso", ele brincou. Passaram o resto do dia juntos.
Ele a apresentou a pratos típicos, contou histórias sobre a cidade e Helena percebeu que, pela primeira vez em meses, estava rindo de verdade. Não aquele riso forçado que se dá para parecer bem, mas o tipo de riso que vem da alma, aquele que cura. Quando a noite caiu, caminharam lado a lado pela ponte do rio Han. As luzes refletiam na água, criando um cenário quase irreal. Helena olhou para a cidade e disse em voz baixa: "Eu costumava acreditar que tudo na minha vida já estava decidido, que o amor era uma única chance e que eu a perdi." Minju ficou em silêncio por um momento. Depois, respondeu com suavidade: "Às vezes, a vida precisa nos quebrar para que a gente aprenda a se reconstruir diferente." Aquela frase ficou ecoando dentro dela. E quando ele olhou em seus olhos, Helena sentiu algo que não queria sentir. Um calor leve, uma esperança tímida, um início. Mas ela desviou o olhar, tentando afastar o que nascia ali. De volta ao hotel, sozinha, sentou-se à janela e suspirou. Era só um amigo, ela repetia para si mesma. Um amigo que a fazia sorrir, que a escutava sem julgamentos. Um amigo que, sem perceber, estava ensinando-a que o amor verdadeiro não é feito de promessas quebradas, mas de gestos simples. E pela primeira vez desde o fim com Ricardo, Helena dormiu em paz. Os dias seguintes se tornaram uma mistura de calmaria e confusão dentro de Helena. Cada manhã em Seul trazia um novo lugar, um novo sabor e quase sempre Minjun. Ele parecia estar em todos os cantos, não de forma invasiva, mas como uma presença suave que simplesmente acontecia. Caminhavam por mercados tradicionais, visitavam templos escondidos e riam das tentativas desastradas dela de pronunciar palavras em coreano. Com o tempo, Helena começou a perceber o quanto a companhia dele se tornara parte da sua rotina. E isso a assustava. Uma tarde, enquanto os dois tomavam café em uma cafeteria decorada com luzes quentes e aroma de canela, Minjun perguntou: "Você acredita que tudo acontece por um motivo?" Helena olhou para ele, pensativa. "Eu costumava acreditar, mas depois que fui traída, comecei a achar que algumas coisas simplesmente acontecem, sem razão nenhuma." Ele baixou o olhar, mexendo distraidamente na xícara. Às vezes, o motivo não está no que aconteceu, mas no que vem depois. Helena ficou em silêncio. Minjun tinha essa forma serena de falar, como se cada palavra fosse medida, como se ele entendesse dores que não se explicam com facilidade. Mas o que ela não sabia é que ele também carregava suas próprias cicatrizes. Havia perdido alguém há alguns anos, um amor que o destino levou cedo demais. Desde então, a fotografia se tornou um modo dele de preservar o que é bonito antes que desapareça. Nos dias que se seguiram, o laço entre os dois se fortaleceu. E pela primeira vez, Helena começou a se permitir sentir, sem rotular, sem prometer nada. Mas o universo, como se testasse a força das decisões humanas, resolveu colocá-la à prova. Numa manhã fria, ao abrir o celular, Helena viu uma mensagem inesperada. O nome que ela jurou apagar para sempre estava ali, Ricardo. "Helena, sei que errei, estou arrependido. Vim para Seul te encontrar, por favor me escuta." O coração dela disparou. O passado, aquele que ela acreditava ter deixado no Brasil, agora estava a poucos quilômetros de distância. O dia que se seguiu foi um caos emocional. Ela tentou ignorar, fingir que nada havia acontecido. Mas à noite, enquanto caminhava com Minjun pela praça cheia de luzes, o celular vibrou de novo. E dessa vez, Minjun percebeu. "Está tudo bem?" ele perguntou, com o olhar preocupado. Helena hesitou. Quis dizer sim, mas a verdade pesava demais. Respirou fundo e respondeu: "É o meu ex-noivo. Ele veio atrás de mim." Por um instante, o silêncio se instalou entre eles. O olhar de Minjun ficou distante, mas sereno. "E o que você vai fazer?" Helena desviou o olhar, sentindo um nó na garganta crescer. "Eu não sei. Parte de mim quer mandá-lo embora, outra parte ainda dói." Minjun assentiu, sem tentar convencê-la de nada. "Seja qual for sua escolha, eu estarei aqui." Foram palavras simples, mas para Helena soaram como um abrigo. Porque pela primeira vez, alguém não tentou prendê-la, apenas ficou ao seu lado.
E foi naquele instante, em meio ao frio da noite coreana, que ela percebeu algo assustador e lindo ao mesmo tempo. Ela estava se apaixonando. O vento estava gelado naquela manhã em Seul, mas o frio que Helena sentia vinha de outro lugar, do coração. Ricardo estava mesmo ali, em frente ao hotel, com o mesmo sorriso arrependido, o mesmo olhar que um dia a fez sonhar. Por um instante, ela pensou estar em um pesadelo, até ele dizer: "Eu precisava te ver, Helena. Não consegui seguir em frente sabendo que te perdi assim." Ela ficou imóvel. O tempo parecia ter parado. Tudo o que viveu com ele passou diante dos olhos, as promessas, os planos, as mentiras. E por mais que tentasse ser forte, ouvir aquela voz despertou feridas que ainda não haviam cicatrizado. "Você não tinha o direito de vir", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Você acabou com tudo, Ricardo." Ele deu um passo à frente, com a voz embargada. "Eu sei, e me arrependo todos os dias. Eu era um idiota. Eu te traí porque não sabia o que queria, mas agora sei. Eu quero você, quero tentar de novo." Helena sentiu o estômago revirar. Ela não esperava aquelas palavras, e pior, parte dela ainda queria acreditar nelas. Mas antes que pudesse responder, ouviu uma voz familiar atrás de si. Helena. Virou-se. Min-jun estava ali, parado a poucos metros. Ele havia ido ao encontro dela, como fazia todos os dias, sem saber o que o esperava. Os olhos dele encontraram os de Ricardo, e em silêncio, tudo foi dito. "Eu acho que vocês precisam conversar", disse com um tom sereno, embora a dor em seu olhar fosse impossível de esconder. Helena quis chamá-lo de volta, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ricardo tentou aproveitar a oportunidade, falando sem parar, tentando reacender algo que há muito havia morrido. Mas quanto mais ele falava, mais ela percebia o quanto havia mudado. Não era mais a mulher que se deixava convencer por promessas, era alguém que tinha aprendido a respirar sozinha. Horas depois, exausta, Helena o deixou no café e saiu andando sem rumo. A cidade parecia mais fria, mais silenciosa. Ela sabia onde precisava ir, para o rio Han, o mesmo lugar onde tantas vezes havia conversado com Min-jun. Quando o encontrou, ele estava sentado no mesmo banco, câmera pendurada no pescoço, o olhar perdido nas luzes refletidas na água. Ela se aproximou devagar, o coração pesado. "Min-jun, me desculpa, eu não queria que você visse aquilo." Ele suspirou e olhou para ela, com um meio sorriso triste. "Não tem problema. O passado sempre tenta nos encontrar, não é?" Helena sentou ao lado dele, em silêncio. Por um instante, nenhum dos dois falou, apenas ficaram ali, ouvindo o barulho da água e o som distante do trânsito. "Ele quer voltar", ela disse enfim. "Disse que me ama." Min-jun não respondeu de imediato. Depois, olhou para ela com sinceridade. "E você?" Helena demorou para responder. Os olhos marejaram. E pela primeira vez, não tentou escondê-las. Ali, à beira do rio, entre um amor que a destruiu e outro que nascia devagar, Helena percebeu. O recomeço não vem quando se esquece o passado, vem quando se tem coragem de escolher o presente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Helena. Ricardo não desistia. Enviava mensagens, ligava, implorava por encontros, prometia mudanças que ela não sabia se acreditava. Enquanto isso, Min-jun permanecia constante, paciente, silencioso, presente sem pressão. Ele não precisava provar nada, apenas estava ali, permitindo que ela encontrasse respostas dentro de si mesma. Certa tarde, Helena subiu até o palácio Gyeongbokgung, admirando a arquitetura antiga e as cores vibrantes. Enquanto caminhava pelos corredores históricos, percebeu que suas mãos estavam entrelaçadas com as de Min-jun. Era um gesto simples, mas que dizia mais do que qualquer palavra. Ela sentiu o coração acelerar, não de medo, não de lembrança, mas de algo genuíno e novo. "Eu preciso decidir", disse, olhando para ele, com a voz trêmula. "Não posso continuar assim, dividida entre o passado e você." Min-jun a observou com ternura. "Então escolha o que faz seu coração sorrir, não o que você acha que deveria."
Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo cada lembrança, cada dor e cada gesto que a trouxe até ali. Lembrou-se das noites em que chorou sozinha, das promessas quebradas, dos risos que partilhou com Min-jun, das mãos que a seguraram sem julgamento, do coração que, pela primeira vez, se sentiu seguro. E naquele momento, Helena percebeu que a resposta não estava no que ela sentia pelo passado, estava no que ela queria para o futuro. Mais tarde, quando Ricardo tentou encontrá-la novamente, ela respondeu com firmeza: "Eu não posso mais. O que tivemos ficou no passado. Eu agradeço, mas não há mais espaço para nós." O silêncio no outro lado da linha foi profundo, mas Helena não sentiu culpa, apenas alívio. Ela sabia que havia feito a escolha certa, não por rancor, mas por amor próprio. Quando Helena voltou a andar pelas ruas de Seul, sentiu o peso sair dos ombros. E ao encontrar Min-jun esperando na esquina, sorriu com sinceridade. Ele estendeu a mão e ela a segurou sem hesitar. Naquele gesto simples estava toda a promessa que não precisava ser dita: cuidado, presença e amor verdadeiro. Enquanto caminhavam juntos, a cidade parecia diferente, mais leve, mais colorida, como se cada passo marcasse o início de uma vida nova. Helena não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa: pela primeira vez desde que seu coração havia sido quebrado, ela se sentia inteira. E ali, entre o passado que ficou para trás e o futuro que surgia diante dela, Helena aprendeu a maior lição de todas. O amor de verdade não machuca, não exige, não pressiona. Ele simplesmente chega, permanece e transforma tudo ao redor. O inverno em Seul trazia consigo um silêncio acolhedor, coberto de neve que caía suavemente sobre a cidade. Helena observava a neve pela janela do pequeno café onde se encontrava com Min-jun. As mãos dele se encontravam sobre a mesa, quentes, unidas como se nenhuma tempestade pudesse separá-las agora. "Eu ainda não consigo acreditar que estou aqui", disse Helena, sorrindo timidamente. "Depois de tudo, eu pensei que nunca mais poderia confiar no amor." Min-jun apertou suavemente a mão dela, olhando-a nos olhos. Às vezes, o amor não chega de forma estrondosa. Ele chega devagar, paciente, e só percebe quando finalmente encontra um coração que quer recebê-lo. Ela sorriu, sentindo uma leveza que há muito tempo não conhecia. Os dias de dor, de traição, de decepção, tudo parecia distante, como uma história de outra vida. E agora, cada gesto simples de Min-jun, um sorriso, um toque, uma palavra dita na hora certa, era a prova de que o amor verdadeiro existia. Naquele momento, Helena percebeu que não precisava fugir, não precisava se proteger. Ela podia se entregar sem medo, porque finalmente havia encontrado alguém que a valorizava de verdade, sem pressa, sem falsas promessas. "Helena", Min-jun começou, com o tom sereno que ela já conhecia, "eu sei que não podemos apagar o passado, mas quero caminhar com você, todos os dias que vierem, se você me permitir." Ela respirou fundo, sentindo o coração bater acelerado, mas sem medo. "Eu quero", respondeu ela sem hesitar, "quero estar com você." Naquele instante, enquanto a neve continuava a cair lá fora, Helena sentiu o amor que sempre sonhava. Não o amor que fere, engana ou abandona, mas o amor que acolhe, respeita e transforma. E ao lado de Min-jun, ela finalmente entendeu o que significava o verdadeiro amor: presença, cuidado, cumplicidade. Eles saíram do café juntos, caminhando pela rua coberta de neve, mãos entrelaçadas, risos leves e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. E sobre as luzes suaves da cidade, Helena sorriu de verdade. Porque, depois de tanta dor, ela finalmente aprendeu que o amor verdadeiro não apenas chega, ele permanece.